O Educa Dicas de hoje traz conceitos necessários para você pai, para você educador e, por que não, para você também que é um nosso aluno, seja ele em que nível você estiver. Afinal de contas, o que significa um universo interdisciplinar? E o que significa multidisciplinaridade? E por que falamos tanto em educação multidisciplinar? Sabemos nós que este mundo informal e informatizado, principalmente quando a gente entra dentro do universo da internet, né? Então hoje nós recebemos uma informação que está correndo do outro lado do mundo, praticamente na mesma fração em que a informação é levada, né, para as redes, para essas redes de comunicação, e a internet é o grande veículo de transmissão dessas informações. Então tudo que está acontecendo ali, né, nessa fração de segundo, automaticamente alguém vai postar dentro das redes e essas redes vão, né, se nós acessarmos, nós vamos ter acesso a essas informações. Então este mundo e esta cultura que nós vivenciamos hoje, que cada vez mais exige de nós uma atitude e um comportamento de respeito às diversidades culturais, exigem também análises mais integradas. Mas vamos entender isso, por que isso ocorre, né? Qualquer acontecimento que envolve a natureza humana, né, seja do ponto de vista biológico, das relações sociais, do meio ambiente em que estamos inseridos, porque nós precisamos nos adaptar e integrar a uma determinada realidade e ao meio ambiente, porque sabemos mais do que nunca, né, que ou respeitamos as condições naturais desse meio ambiente, ou nós também poderemos ser prejudicados justamente pelos excessos que cometemos com relação a todo esse cenário, a essa imagem que vivemos dentro dos desrespeitos que temos com relação ao meio ambiente, né? Mas mais que isso também, nós temos que nos respeitar enquanto ambiente, no sentido subjetivo, psíquico, né? Então, se a gente envolver as nossas questões biopsicossociais, nós vamos sim ter uma dimensão multifatorial de qualquer nível de educação que chegue até nós, ou qualquer nível de informação, ou qualquer nível de conhecimento que esteja integrado na nossa realidade, nesse nosso mundo, nessa nossa cultura. Bom, pensando desta maneira, como é que os currículos, as bases curriculares do nosso país são organizadas, né? Se a gente parar para pensar, o conceito de multidisciplinaridade é um reflexo também da multifuncionalidade que nós temos em busca da superação dos problemas, dessa fragmentação e muitas vezes de desarticulação que nós temos dos currículos das nossas escolas. Perfeito? Se a gente parar para pensar, quando nós estamos lá num processo de graduação, de formação, né, que seja nas mais variáveis áreas do conhecimento, parece que nós somos tratados de forma disciplinar, né? E muitas vezes essa desarticulação do conhecimento não nos permite contextualizar as informações a fim de que nós possamos justamente fazer uma análise dessas dimensões multifatoriais dentro da nossa formação. E aí eu tô falando desde dos programas curriculares do ensino básico até chegar lá no ensino superior, onde nós teremos a nossa formação profissional, formação como pesquisadores, formação como técnicos, né? Por quê? Porque de uma forma ou de outra o conhecimento ele se desarticula de uma forma ou de outra. Mas se nós pensarmos de forma interdisciplinar, e aí você imagine que uma disciplina ela tem um contexto de continuidade de outras disciplinas, como se a gente estivesse num processo cíclico, né, e espiral, tá? Ela provavelmente permitiria resultados novos, né, que se a gente levar no contexto geral, elas
podem ou não ser alcançadas, né? Mas nós teríamos que fazer um esforço comum em que todas as disciplinas conversassem entre si e desse modo modificaria a natureza e a função das disciplinas tradicionais. Isso significa que nós estamos em busca de um contexto. As informações, elas integradas de forma interdisciplinar e multidisciplinar, dariam conta de um currículo escolar melhor organizado. Mas vamos pensar também do ponto de vista de uma educação multidisciplinar. Bom, então se nós sabemos que existem conceitos mais amplos, se a gente parar para pensar, e depois esse será um tema que nós vamos trazer em outro encontro nosso desse Educadicas, existe um outro conceito chamado transdisciplinaridade, que ultrapassaria todos esses conceitos que nós temos até agora conhecido dentro dos nossos processos escolares. Muito além de um processo de metodologia, muito além de um método educativo, muito além de uma proposta pedagógica. O que nós queremos é ter agora, né, dentro desse parâmetro que nós vamos tratar aqui, neste momento, é uma educação multidisciplinar, né? Mas ela teria que ser uma educação que congregasse outros possíveis profissionais ou multiprofissionais que pudessem facilitar um processo de aprendizagem, né? Sabemos hoje que a educação sozinha, toda essa formação pedagógica é insuficiente para dar conta desse universo hiperinformatizado, dessas dimensões multifatoriais que a gente abriu esse nosso capítulo hoje, né? Essa nossa aula, né? Desse nosso contato, desse nosso diálogo que o Educadicas permite. Então, se nós temos que trabalhar as dificuldades dentro das queixas que são trazidas muitas vezes para nós, seja em consultórios, né? Em clínicas multidisciplinares ou até em trabalhos como a da Tutores, que vai fazer uma leitura mais ampla e uma leitura multidisciplinar e multiprofissional dessa queixa que nos é trazida, sabemos também que o ambiente, né, essa subjetividade que vem com uma queixa, muitas vezes ela não é confirmada depois que nós trabalhamos algumas aulas, ou lá com os profissionais multidisciplinares, quando eles trabalham 1, 2 ou 3 ou 4 sessões, né? Agora, uma leitura ampla, observacional, né, que vá muito além, que consiga entender de forma empática, colocar-se na dificuldade do outro, com certeza pode trazer um resultado muito mais e que seja muito mais satisfatório, né? Então, se há dificuldade, com certeza absoluta, é porque nós precisamos fazer, além de uma leitura multidisciplinar, também observar todo o caminho, todo um raciocínio para chegar na realidade, numa educação que seja eficaz. Então, o nosso trabalho, o nosso envolvimento, os nossos processos cognitivos, todas essas dimensões, no caso multifatoriais, são importantes para que a gente possa entender essa educação que queremos. E temos certeza absoluta que a educação que você pai, que a educação que você mãe, que a educação que você educador quer para essas nossas crianças, esses nossos jovens, né? E por que não dizer também para o público adulto, até no seu processo de graduação, no seu processo de formação universitária ou tecnológica, ou como tecnólogo, e que você tenha, com certeza absoluta, o melhor que a educação pode passar para você e que seja uma informação que faça sentido. Portanto, para fazer sentido, a gente sabe que, como especialistas, podemos cada vez mais ajudar. É uma questão de você vir até nós, de você assistir um vídeo como Educadicas e que ele realmente faça sentido para você. Ora, se você achou que esse nosso vídeo tem sentido para você, é porque você tem uma visão muito mais ampla, você tem uma visão contextualizada. Portanto, você está em busca de uma educação multidisciplinar. Então, até a nossa próxima dica!